A paz, meus queridos. Eu queria compartilhar uma mensagem que eu estava lendo aqui com vocês, que é Salmos 34:8, que diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom. Provem e vejam como o Senhor é bom. O salmista Davi, quando escreve esses salmos, ele provou dessa bondade de Deus no momento de medo, de aflição. A Bíblia relata em 1 Samuel 21 que ele está fugindo ali de Saul e ele vai encontrar refúgio num reinado. Porém, ele chega lá e os conselheiros do rei falam assim: por acaso esse não é Davi, a qual cantavam? Saul matou milhares e Davi suas dezenas de milhares. Quando Davi escuta isso, ele fica com medo. E ele tem uma ideia de se fingir de louco. Ele começa a se fingir de louco, a arranhar as portas do palácio, a babar. E quando o rei olha isso, ele fala: olha para esse homem é um louco. Por acaso eu já não tenho louco bastante para me trazer mais um? O que eu entendo era o rei falando: esse é o famoso Davi, o valentão Davi. Olha para ele não passa de um louco. Então, a partir daquele momento eu entendo que Davi, ele viu mais uma vez a bondade de Deus na vida dele. Ele viu mais uma vez como o Senhor é bom e escuta o clamor daqueles que estão afligidos, aqueles que estão com medo. E é nisso que ele escreve esses salmos. E no versículo 15 diz: os ouvidos do Senhor estão atentos ao grito de socorro. Os ouvidos de Deus estão atentos ao nosso grito de socorro. Mesmo que o grito de socorro não seja sobre lábios, mas seja daqui de dentro, está sempre atento a nos ouvir. E quando eu vejo isso, provem, vejam que Ele é bom. Não tem como você provar algo pela boca de alguém. Alguém vai falar que aquele alimento é gostoso, que aquele alimento tem aquele sabor, mas se você não provar, você nunca vai saber. E quantas das vezes estamos querendo provar de Deus pela boca dos outros, mas a gente não está querendo ter intimidade e relacionamento para provar desse amor. Quando eu entendo isso, eu vou lá em João 4, que fala daquela mulher samaritana. A Bíblia relata que Jesus está sentado naquele poço, de repente essa mulher chega e ela vai tirar água e Jesus fala: ei mulher, me dá um pouco d'água. Aquela mulher olha para ele e fala assim: como você sendo homem e ainda por cima judeu, vem falar comigo? Ou seja, os homens não poderiam falar com a mulher sozinha, e ainda mais sendo judeus e samaritanos que não se batiam. Jesus, ouvindo isso, fala assim: mulher, se você soubesse quem eu sou, você que me pediria água, e a água que eu te desse, dessa água você jamais teria sede. Eu imagino aquela mulher escutando essas palavras, ela vendo que era bom isso que Jesus estava falando, mas ela ainda não tinha provado. Ela estava escutando pelos lábios de alguém, falando: poxa, essa água não vai me trazer mais sede. Talvez para aquela mulher ia aliviar muito ela não ia precisar sair escondido, porque a Bíblia relata que as mulheres iam juntas tirar água, mas aquela mulher ia sozinha, ou seja, ninguém queria andar com ela. Ela tinha que encontrar meios de sair sozinha para buscar água, percorrer aquele caminho, se livrar de todos os perigos da estrada para buscar água mais uma vez naquele cântaro. Mas quando Jesus fala: existe uma água, essa água quando você tomar você não vai ter mais sede, ela vai curar tudo em você. Então aquela mulher fala: eu quero provar, me dê dessa água, me dê dessa água. E quando Jesus começa a falar com ela, depois você vai lá em João 4 e começa e lê a história dessa mulher samaritana. Jesus vai falando o que se passava na vida dela, sobre as dores dela ter 5 maridos e agora o que ela tem não é dela. Ou seja, uma mulher adúltera, uma mulher que vive desprezo da sociedade, uma mulher provavelmente que tem que driblar a sociedade, que vive todo o desprezo, que nunca teve um amor de verdade, uma mulher confusa em seus sentimentos. Mas agora Jesus está chegando e trazendo algo bom para ela. Falou: eu tenho algo para você provar, eu tenho algo para você provar, e jamais você vai sentir sede, jamais você vai precisar de um amor de alguém para se sentir alguém, jamais você vai precisar de alguém para se sentir alguém, porque isso que eu vou colocar, isso que eu vou te dar e você vai provar, você jamais vai precisar de nada mais.
E aquela mulher, me dá dessa água. E quando ela começa a beber dessa água, ela começa a provar dessa água, Jesus falando e ela provando, Jesus falando e ela provando, Jesus falando e ela provando. Chega um momento que ela entende que ele é o Messias e ela vai. Agora ela está cheia daquela água que ela provou, que está transbordando sobre ela, e ela chega no vilarejo dela lá e começa a falar, existe um homem lá, ó, ele profetizou sobre a minha vida, ele me curou. E o que ele tinha, eu provei, agora provem. É isso. Não tem como a gente ver que Jesus é bom. Não tem como a gente saber se o Senhor é bom se a gente não provar. Tem que provar. Eu deixo para vocês Salmos 34 hoje. 8. Prove e veja como ele é bom. Prove. Fala, me dá, Senhor, me dá. Eu não quero só ouvir pela boca dele, não. Eu quero sentir também. Me dá. Agradeça.